Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a esse nosso canal de divulgação da doutrina espírita, onde atualmente realizamos a leitura do livro da Esperança, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso sempre querido médium Chico Xavier. Mensagens trazidas do plano espiritual em que buscam nos ajudar a entender cada vez mais o Evangelho de Jesus, as suas passagens, o seu padrão moral, o seu entendimento. Como sempre, rogamos a Deus as bênçãos do dia de hoje e agradecemos pela misericórdia da vida em que atualmente podemos refletir sob a ótica da doutrina espírita, buscando cada vez mais nos reeducarmos pelo padrão de Jesus. A mensagem de hoje é a mensagem de número 25, que tem como título Donativo da Alma. E Emmanuel inicia essa mensagem falando da bem-aventurança, daqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E o Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo 10 vai tratar de vários temas que estão pertencentes à ideia da misericórdia. Quando a gente pensa da importância de desenvolver a misericórdia, que Jesus nos deixou isso tão claro quando fala, porque aquele que é misericordioso obterá a misericórdia. Então a necessidade de sermos como o nosso semelhante misericordioso. A gente vai lembrar da necessidade do perdão a nós. Precisamos nos perdoar aquele que nos ofende, perdoar aos nossos amigos em que queremos bem, mas que por momentos nos desentendemos. O perdão necessário, principalmente quando a gente vai perceber a consequência do ressentimento e da mágoa no plano espiritual. Possuímos aqui uma playlist nesse canal sobre esse tema, sobre o tema do perdão. Como desfazer, como já podemos perceber e compreender esse perdão. Então depois ele vai nos falar sobre, Kardec usa o tema, o sacrifício mais agradável a Deus, a reconciliação com o adversário, o tema, o argueiro e a trave no olho, ou seja, a crítica, o julgamento, que às vezes a gente amplifica no outro e não vê em nós mesmos, passamos a transferir para o outro aquilo que não existe dentro de cada um de nós. E a questão da passagem de atirar a primeira pedra, aquele que nunca pecou, aquele que não tem pecado. E toda essa passagem nos lembra o BIP, verdadeira caridade, que é o BIP, aquele alertazinho. O que é o BIP, que a gente fala? BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, quando conseguimos compreender a necessidade desse BIP em nossa vida em relação a todos, nós iremos ter condições de entender a misericórdia de Deus em nossas vidas. O quanto o Pai é misericordioso. Jesus utilizou, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 13, para quem quiser pesquisar, ele vai falar justamente de uma passagem que significava a passagem que foi dita no Antigo Testamento
pelo profeta Oséias, no capítulo 6, em que ele disse: misericórdia quero e não sacrifício. Então, o nosso Pai, Ele não quer o nosso sacrifício, nem a nossa punição, nem o sofrimento. Ele nos pede misericórdia. E o item 4, em que Emmanuel vai nos trazer aqui no livro, é justamente esse primeiro parágrafo, em que Kardec nos diz assim, que a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. Nós estudamos um pouquinho de brandura, de mansidão, né, de docilidade e de ser pacífico no capítulo anterior, que nos fala das bem-aventuranças aos mansos e pacíficos. Então, nesse complemento aqui, ele vem nos dizer que a misericórdia é o complemento, todo esse estudo aqui é o complemento do estudo do capítulo anterior, que é o capítulo 9. Porque a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. E o esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que lhes possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura. A outra é calma, plena de mansidão e de caridade. E ele continua nos dizendo assim: infeliz daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Com que direito reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos o nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, de uma forma, né, indefinida. E nós vamos parar para pensar. Se eu falar que eu só perdoo uma vez, significa então que eu só erro uma vez? Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes, apesar do esforço, do estudo, da boa vontade, caímos em faltas muito sérias ainda. E pedimos na prece que Deus nos perdoe. Falamos, Pai, perdoa nossas faltas. E complementamos com uma afirmação dizendo assim: assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou será que nós deveríamos modificar a prece ensinada por Jesus e colocar uma condição? Senhor, me perdoe na medida que eu perdoar aqueles que me ofendem? Então nós precisamos sentir e vivenciar aquilo do qual estamos conversando com Deus. O nosso coração precisa participar desse raciocínio, das preces, das conversas. Quando olhamos e falamos: ó Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Que eu possa novamente rever essa situação, que eu possa ter oportunidade junto ao coração do outro de desfazer, né, essa situação que ficou de desequilíbrio entre os nossos corações. Muitas vezes nós falamos assim: olha, eu te perdoo, mas toda hora que a gente olha para aquela criatura, a gente lembra. Ou então conta aquela história inúmeras vezes para os outros. Como é que nós vamos esquecer se nós não nos permitimos esquecer?
Nós estamos sempre recordando. E, geralmente, recordamos aquilo que não é bom. A gente sempre lembra, né? Quando nós temos um machucado, que o corpo começa ali, as células se regenerar, cria ali uma casquinha sobre aquela ferida, e por cima dela, né? A gente pega o dedinho e fica coçando, porque está ali no processo, né, de cicatrização, e a gente coça até às vezes retirar aquela casquinha. E o que vai acontecer de novo? O corpo vai ter que mais uma vez entrar no processo de cicatrização. Toda vez que está terminando o processo, a gente reabre a feridinha. E muitas vezes vivemos assim. O outro, que por algum motivo achamos ou compreendemos que no momento ele nos fez uma coisa ruim, precisamos compreender que, pela lei de Deus, estamos vivenciando o que precisávamos vivenciar. Precisávamos resgatar com a lei, e o outro foi o instrumento dessa lei, em que me salva do passado e me prepara para o futuro. Então, como é que eu posso falar, né, que eu terminei um débito quando na mesma hora eu abro outra conta, porque eu não deixo a ferida sarar? Então, se eu estava em débito com a lei, eu resolvo aquele débito e crio um novo, quando eu não perdoo ou me torno uma pessoa vingativa, ou por atos, ou por palavras, por pensamento. Então, o fluido que eu vou enviar para o outro, ele naturalmente vai retornar para mim mesmo. Quando Jesus nos falou sobre perdão, ele veio nos dar, na realidade, um processo de proteção, de defesa, de profilaxia. Porque ao perdoarmos, ao buscarmos esquecer aquilo que o outro fez, nós nos defendemos, porque paramos de recentrar na sintonia que o outro nos encontra. Aquele que perdoa, aquele que consegue perdoar, muitas vezes no início, em nome de Jesus, aquele fecha o campo, ele está protegido. Já aquele outro que entra na sintonia da vingança, ele se abre a receber da mesma maneira inúmeras descargas, né, de pensamentos maléficos do outro. Então é quando a gente aprende. Jesus não falaria isso para nós por falar. Tem um motivo de proteção. É para o nosso próprio bem. E às vezes a gente fala assim, como perdoar o outro se eu às vezes não me perdoei? Quantas vezes a gente vai lá, retorna, há dias, meses, anos, né? E retorna naquela casquinha e a gente fala, por que eu fiz isso? Bem, eu fiz isso porque naquele momento era o melhor que eu sabia fazer, hoje eu sei fazer diferente, então quando a oportunidade novamente se apresentar, espero fazer melhor, porque eu tenho mais entendimento, tenho mais compreensão do que tinha ontem. E assim nós vamos vivendo, para que amanhã sejamos melhores do que hoje. Então, essa percepção do outro começa a modificar. Nós já vamos deixar aberto o processo para a reconciliação. É difícil? É difícil. E a lição mais difícil é a lição do perdão. Nós sabemos, todos nós, o quanto foi difícil. Mas vamos lembrar de Jesus na cruz. O que ele fala? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Olha a grandiosidade própria de almas, né, nobres. Então, aquele que esquece com facilidade, que perdoa, não é bobo, não. É uma alma, né? Como aqui nos fala, né?
é uma alma elevada, é uma alma que se coloca acima das pedradas. Então, estão tacando pedra, a gente não vai ficar recebendo pedrada, mas é aquele que se eleva lá na subidinha, né? No morrinho, e fica acima daqueles que estão tacando pedra. E olha e fala, nossa, eles são crianças tacando pedra. Eles não sabem nem o que fazem. E aí é um outro olhar. Então a gente recorda de Emmanuel, num dos seus livros, quando ele nos diz, né? Não cortes onde possas desatar. Às vezes deu um nó naquela relação. Uma relação familiar, uma relação de amigos, né? Pais, filhos, cônjuges, deu um nó. Não corta. Nunca mais quero te ver. Isso não é perdão. Vamos desatar. E daquele nó desatado, transformar no laço. E é isso que estamos fazendo nessa reencarnação. Recebemos um novelo com os nós que demos lá atrás. E não adianta sair cortando, porque não resolve. O objetivo é desatar esse nó e transformar num laço. Um laço bem apertadinho de afeto. Vamos conseguir? Vamos, porque senão Jesus não nos teria deixado essa instrução. Se Ele nos disse, é porque Ele percebeu que já seríamos capazes de entender esse comprometimento com o nosso próprio progresso. Então ele vai falar, né, no item 5 da reconciliação com o adversário, ele vai falar da questão dos julgamentos. Todos esses capítulos aqui vão nos fazer recordar comportamentos que precisamos reeducar. É quando nós começamos a realizar trocas, né? Nós olhamos para dentro de nós, eu falo, eu tiro isso aqui e fico no vazio. Não, a natureza não vai aceitar. Não existe o vácuo, não existe o nada. Eu vou substituir um comportamento baseado numa emoção deseducada para um comportamento reeducado dentro do padrão de Jesus. Então, naquela hora, difícil lá com o outro, né, do adversário, como é que eu faço? Que adianta eu entrar em prece, em oração, ofertar tanto, se eu não consigo ofertar o perdão? Se eu não consigo ter a misericórdia com o outro, que é a mesma que eu peço que Deus tenha comigo. Então nós começamos, né, a nos observar mais, a nos olhar com mais cuidado nos nossos julgamentos, nas censuras que lançamos, nas críticas. Aprendemos a ficar mais calados, percebemos que nós somos muito parecidos nos nossos defeitos, que o outro na realidade me serve até como objeto de observação, porque é mais fácil olhar no outro aquilo que eu tenho em mim. E de vez de ficar falando do outro, que na realidade eu estou falando de mim mesmo, não é assim? Eu começo um processo de mudança, de reeducação dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu pego a luz de Jesus, que é um ensinamento, coloco lá dentro de mim e vou iluminando. Não é porque é pecado, não. Acabou a ideia de pecado pelo pecado. Por que eu quero mudar esse comportamento? Por que eu já quero me reconciliar com o outro? Mas o outro não quer. Ah, mas eu quero. Então a gente começa a entender que eu não me desculpo pelo outro. Eu sou eu. Eu estou aberto à reconciliação. Reparemos que muitas vezes a gente diz que o outro não quer, mas a gente está no orgulho, na vaidade de dizer, eu te perdoo. Como se isso colocasse como uma alma mais elevada. Então isso às vezes não é humildade. É ali ainda uma vaidade. Ainda é o orgulho falando, eu te perdoo,
como se tivesse, né, lá entre aspas, porque eu sou boa, porque eu sou melhor do que você, porque eu sou uma pessoa incrível. Não. A gente, até para vivenciar o perdão, ele vai ter que ser aprendido. Perdoar sem humilhar. Aprender a aproximar o coração. E muitas vezes nós vamos vencer esses conflitos, essas situações difíceis que perduram dias, meses, anos, décadas, reencarnações. Não é? Perdura. Porque o problema, o motivo de discórdia, teve um dia e uma hora para começar. Você pode assinalar. Mas você nunca sabe quando ele vai terminar. E nesse momento nós ficamos expostos quando entramos nessas sintonias. Então, por isso a gente começa a pensar, vou começar um problema agora? Eu já tenho tanto nó para desfazer. Eu vou começar um problema, porque eu não sei quando vai acabar. Quantos problemas familiares, ficamos anos afastados uns dos outros. E a gente lembra mais ou menos como começou, mas às vezes não lembra por quê. Às vezes foi uma coisa tão boba. Quando a gente olha para trás e fala, que bobeira. Bobeira não, aquilo ali era o quê? Foram dois bicudos tentando se beijar, não é? O orgulho com orgulho. Encontrou um bicudo para ensinar. E ali aquela situação vai perdurando. E vai ficando cada vez mais difícil, porque vai criando como um iceberg. As relações vão ficando frias, geladas. Você perde a intimidade, você perde o calor afetivo. O outro se coloca cada vez mais distante. E nós também. E às vezes nós vamos buscar retirar esse gelo, aquecer aquela relação inicialmente com uma prece. Imaginando mesmo, colocando em nossas preces Jesus entre eu e aquela criatura, nos abraçando, tentando nos unir, para que o outro possa me ver sob um outro ângulo diferente daquele que eu apresentei. Então é um momento que eu também peço perdão, porque quando um não quer, dois não brigam. Alguma coisa também às vezes eu possibilitei naquele dia. Então vamos observar que vai ser uma prece. E às vezes a gente fala assim, né? Não, mas eu estou certo, o outro está errado. Eu olho aqui essa situação, tenho certeza. Aqui, ó, vou mostrar para todo mundo. Olha como é que eu estou certo, o outro foi ele que equivocou. Aí nós vamos pensar assim. Nós queremos, independente do outro, nós queremos progredir. Nós queremos evoluir. Nós queremos ser felizes. E para que isso exista, a senha é a mesma sempre, a caridade. E a caridade se expressa pelo perdão das ofensas. Amar e perdoar. Olha só como é que essa mão a gente fala assim, mão dupla, né? Eu amo e perdoo, amo e perdoo. Quando a gente consegue entender esse movimento de amar e perdoar, eu desenvolvo a caridade, eu vou progredir. Mas enquanto no meu coração tem o peso do ressentimento e da mágoa pelo outro, a minha prece não consegue nem se elevar. Então nós vamos recordar que o cristão, aquele que busca seguir Jesus, ele já não doa mais a questão material, ele doa de si mesmo. Ele doa de si quando ele busca esquecer o mal que o outro fez. Então ele está dando a doação. Olha, dou aqui meu orgulho. Ele está com a... Eu acho que eu estou certa, racionalmente. Mas ele está com a necessidade. E entre a razão e a necessidade, vamos atender a necessidade. Ele está com dificuldade. Ele ainda está dessa maneira. Ou ele vive nessa faixa de agressão. Ou ele... Não importa o outro. Importa o que eu preciso compreender dessa lição para com os outros relacionamentos. O que eu tiro de produtivo disso aí? Como é que eu cresço nessa situação?
Então Jesus chegaria, mas vamos imaginar se Jesus chegaríamos para nós e falasse assim: olha, realmente você está certo, eu vou ficar aqui com você, e fulano está ali longe, porque ele errou. Isso é possível? Não, né? Nós sabemos que isso não é possível. Nós sabemos que Jesus é amor. Então, quando ele se aproxima de nós, ele está com aquele outro que nós é que temos dificuldades também, abraçado, e diz assim: olha, o que você prefere? Continuar aí com a sua razão ou vir para cá, junto com o outro? Porque todos nós somos filhos de Deus. Então Jesus nunca vai retirar ninguém para que a gente ande com Ele. A gente tem que lembrar que se nós queremos caminhar com Jesus, nós precisamos aprender a conviver com aquele outro. Em nome de Jesus. O meu desejo de seguir Jesus tem que ser a tal ponto que eu vença a animosidade com o outro. Aí eu consigo caminhar. Aí eu consigo, ser uma alma, como ele fala aqui, que é uma alma que está mais tranquila, menos ansiosa, É aquela que tem mansidão e caridade. Emmanuel nos traz nessa mensagem o texto que nos diz assim: reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto com que te expões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-los a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixa escorregar nas mãos fatigadas, que se constrange a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito, trabalho voluntário, que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo, que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificando o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis, extraordinários, todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, uma peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, um momento de consolo, o gesto de solidariedade e um prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendem ou te esquecem, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Bênção de fonte divina, o esquecimento do mal, o silêncio, aprender a quietar. Então, o cristão, ele não dá coisa, ele se doa, ele doa o que ele possui de melhor dentro do coração. E algumas pessoas falam, mas fulano não me economiza. Nós não viemos ao mundo para sermos economizados. Nós viemos para nos doar, permitir a doação incessante daquilo que tivermos de bom. Para encerrarmos, nós vamos trazer aqui um pequenino trecho do Evangelho, no capítulo de Atos, no capítulo 3,
Pedro e João, uma passagem em que eles estavam indo, né, na 9ª ao templo, e foi trazido para eles um homem que desde que nasceu ele era coxo. E todos os dias eles colocavam esse homem ali na frente da porta do templo, que se chamava Porta Formosa, né? Para pedir esmola, esmolava ali. E ele, quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, ele pediu uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então quando a gente percebe, né, a beleza dessas passagens. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Que foi do coração, que foi o fluido, que foi o desejo de curar. Que Jesus, assim, abençoe a todos nós, coxos da nossa alma ainda. E que de vez de ficarmos com as mãos estendidas, esmolando as nossas necessidades materiais, vamos pedir para que Jesus nos dê sempre o seu amor, o seu perdão, o seu carinho, o seu calor, e nos direcione sempre, caminhando constante em direção ao Pai. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.